partir deste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Nós também saudamos aqueles que estão nos assistindo, pela internet, vão nos assistir depois no YouTube. Que Deus os abençoe tremendamente no nome de Jesus. Quem está feliz aí com Jesus, dá um glória a Deus. Amém. Se não está, vai ficar, em nome de Jesus. Vai sair daqui abençoado, cheio da graça e da glória do Senhor. Querido, abra comigo a palavra de Deus em Amós, livro do profeta menor, está dentre os profetas menores, menores não por ser inferior, mas por ser uma obra pequena. Livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Amós 7, 7 e 8. Nós estamos numa série de ministrações acerca do prumo de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão. Nós já falamos 4 momentos sobre isso. Nós estamos falando sobre as 4 questões fundamentais da vida humana. Quais são os 4 pilares que definem você como pessoa, que definem a sua existência, as suas escolhas, os seus pensamentos, as suas atitudes diárias? Quais são as 4 questões fundamentais da vida humana? E nós aprendemos através desse texto que nós estamos lendo, que Deus está no meio do seu povo, passando o seu prumo, o seu instrumento de alinhamento para nos colocar em um alinhamento com o céu. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós já falamos um pouquinho sobre a questão da importância da identidade. Nós falamos que a crise da identidade na vida de uma pessoa, causada muitas vezes por feridas que foram feitas ao longo da história da pessoa, podem levar a pessoa em pelo menos 2 grandes reações. Uma é a reação passiva, onde a pessoa absorve toda aquela negatividade e vive uma vida oprimida, lesada, não se impõe, não se posiciona, acaba se sentindo oprimida, deprimida e absorve toda aquela situação negativa que ela recebeu ao longo da sua história por ter uma identidade desfigurada, destruída, infelizmente, e não restaurada pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. A outra reação terrível que nós falamos é a agressividade. Então as pessoas diante das feridas, ou elas reagem com passividade, aceitando tudo, somatizando tudo, jogando para dentro toda aquela coisa ruim, ou então elas são reativas, agressivas, violentas muitas vezes, e acabam machucando, ferindo, se arrebentando e boicotando os seus relacionamentos. Logo em seguida nós falamos sobre a objetividade. Qual é a origem da nossa objetividade? Além da identidade, sabermos quem nós somos em Deus, precisamos saber qual é o nosso objetivo de vida, qual é o alvo de Deus para nós, qual é o propósito eterno de Deus. E nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a origem da nossa identidade, a nossa objetividade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você quer saber mais sobre isso, querido, entre no site da igreja, você será enviado, lá em cima tem uma opção, TV online, você clica lá, você vai cair dentro do YouTube, o YouTube da igreja, também tem o nosso YouTube pessoal, PR Giovanni, você pode ver lá o prumo de Deus, tem a 1ª, 2ª, 3ª e a 4ª ministração sobre essa temática tão importante para a vida humana, as 4 questões fundamentais da vida humana. Amém? Vamos falar junto? 4 questões da vida humana. Fala comigo. A primeira é a identidade. A segunda é a objetividade. A terceira são os valores. E a 4ª é a cosmovisão. Amém? Então nós vamos entrar hoje, adentrar juntos aí, nesse 5º episódio, quinto momento dessa série, no prumo de Deus. Nós vamos falar sobre a importância dos valores. Queridos, seus valores definem a sua vida, as suas escolhas, o seu pensamento, as suas atitudes,
também são definidas, além da tua identidade, além da tua objetividade, também são definidas pelos seus valores. Nós vamos aprender que nós, como cristãos, nós precisamos alinhar os nossos valores com o coração de Deus, com a palavra de Deus, no prumo de Deus. Por isso essa temática é tão importante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá então, Amós capítulo 7, versículo 7. A palavra de Deus é o texto-chave que nós estamos usando nessa série de ministrações. Deus está dizendo aqui através do profeta Amós: mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? E respondi: Senhor, eu vejo um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Amém? Para quem não sabe, querido, no mundo da construção, o prumo é aquela ferramenta que o construtor, o operário ali, utiliza para ver se uma parede está alinhada ou não, se a construção está alinhada ou não. Geralmente ela tem uma pecinha de madeira em cima, no início da corda, a corda que mostra o alinhamento, e no final dessa corda tem um pezinho, um peso, que mostra se a parede está desalinhada. E aí, quando a parede está desalinhada, o que vai acontecer? A parede vai cair. A construção está a ponto de desabar, de desmoronar, é porque o trabalho foi mal feito, ou no fundamento, ou na colocação dos tijolos. Para uma construção dar certo é necessário alinhamento. Amém? É necessário ter um prumo. Assim também na vida cristã, querido, eu e você temos que entrar no prumo de Deus. É o que diz esse texto aqui: Deus está passando o seu prumo no meio do seu povo. Mas qual é o prumo de Deus? E que relação esse prumo tem com essas 4 questões fundamentais da vida humana? Primeiro, o prumo são esses: é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é através da palavra de Deus que Deus mede o seu povo. Quanto mais da palavra de Deus nós tivermos dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração e no nosso dia a dia, nas nossas práticas, na nossa mente, no nosso interior, querido, você pode ter certeza, maior será o seu prumo em Deus. Amém? Como é que está o teu coração com relação à Bíblia? Como é que está o teu coração com relação às coisas de Deus, querido? Será que as coisas de Deus realmente são importantes para você? É através da sua lei, através da sua palavra, é através do prumo que Ele passa no meio do seu povo, é que Ele verifica se a nossa vida está bem, ou se a nossa vida está desmoronando. É isso que Deus usou esse profeta, para estabelecer novamente valores, princípios, verdades através da palavra, que visam uma vida saudável, uma vida segura. Amém? Então nós vamos começar falando hoje sobre isso, os nossos valores. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: quais são os seus valores? Quais são os seus valores, queridos? Será que você entende o que é um valor? Será que você realmente valoriza aquilo que Deus valoriza? Quais são os valores que regem a sua vida? E o que ele tem a ver com o teu dia a dia, com aquilo que você faz? É essas coisas que nós vamos falar hoje, os nossos valores, além da identidade ser importante, além da objetividade ou o propósito, o alvo de Deus para a nossa vida ser importante, os nossos valores são fundamentais para que a nossa personalidade esteja alinhada com os céus, com o coração de Deus, com a vontade de Deus e com a palavra bendita do nosso Deus. O que tem valor para mim? É o que você tem que perguntar para o seu próprio coração. É o que Deus pergunta para você nessa tarde. Valores, querido, vem de um termo grego chamado axiologia. Axiologia. Axiologia é a ciência que estuda os valores.
Talvez você não saiba, mas cada cultura tem o seu sistema de valores. A cultura brasileira tem um sistema de valores, que às vezes é diferente do Japão, por exemplo. Tem outro sistema de valores. O norte-americano tem outro sistema de valor. Quando você viaja para outros lugares do mundo, você vai ver que cada sociedade, cada cultura tem o seu sistema de usos e costumes, tem os seus próprios valores. Mas quando nós estamos falando de vida espiritual, de vida com Deus, só existem dois tipos de valores na Bíblia. E é independente de nação, é independente de sociedade, querido, é os valores do reino de Deus, os valores de Deus, ou os valores do mundo sem Deus. Querido, qual tipo de valor tem permeado o teu coração e a tua vida? O que tem regido a tua vida? Os valores são como um curso de um rio, a margem de um rio, através da qual a nossa vida vai fluindo e as nossas escolhas são feitas. O que tem regido a nossa vida? De que maneira nós temos escolhido diante dos desafios da vida? E isso é axiologia, é o estudo dos valores, estudarmos os valores do reino de Deus. A axiologia cristã, os valores do reino de Deus são extremamente importantes, e isso, graças a Deus, está em voga nos dias atuais. Sim ou não, irmãos? Agora entrou um governo que tem valores semelhantes àqueles que nós pregamos como igreja. Tanto é que nós apoiamos o levantamento dessa nova liderança no Brasil, que pelo menos dentro do seu discurso político, né, de ascensão ao poder, defendia os mesmos valores que nós, os valores da cultura judaico-cristã. Esses são os nossos valores. Os valores da Bíblia é a cosmovisão judaico-cristã. Os valores que nós recebemos dos judeus, que permeiam o mundo ocidental, mas também os valores que os cristãos têm estabelecidos ao longo dos anos, ao longo da sociedade. Nós temos visto nos últimos 14 anos, sim ou não, irmãos, como houve uma inversão de valores. O errado colocado como certo, e o certo sendo ridicularizado, colocado como errado, cafona, careta, conservador, fundamentalista. A família tradicional sendo desprezada. E os demais comportamentos que são equivocados dentro do ponto de vista judaico-cristão, sendo banalizados pela mídia, pela televisão, pelas novelas, pelo cinema, por todos os lados. A banalização do conceito tradicional, dos valores cristãos, da família. Sim ou não, irmãos? Ao ponto dos cristãos muitas vezes terem medo de falar os seus valores, de serem hostilizados nas universidades, de serem hostilizados nas escolas. Nós vimos que esse mundo, né, esquerdista, com background comunista, o que ele quer destruir é acabar com os valores que permeiam e sustentam e fundamentam a sociedade, nossa sociedade ocidental, os valores judaico-cristãos. Amém? Então, o que são valores, pastor? Valores é tudo aquilo que mais gastamos a nossa vida, que é importante para a nossa vida, é tudo aquilo que nós nos esforçamos, lutamos, dedicamos tempo, dedicamos recursos em favor daquilo. Por exemplo, se a família é importante para você, você vai dedicar tempo para ela. Amém? Uma das coisas mais fundamentais da vida humana é a família, gente. É a família. Quantas pessoas trocam a família, por exemplo, por bens materiais? Quantas vezes eu já atendi esposas chorando porque se sentiram colocadas em segundo plano, porque muitas vezes o homem, o marido, né, coloca a mulher em segundo plano, e o dinheiro é mais importante do que a esposa, do que os filhos. Isso é uma inversão de valores, sim ou não? E aí todas as escolhas são feitas erradas, por quê? Porque os valores estão invertidos. Então, se a família é importante, é um valor importante para você, você vai dedicar a sua vida a ela.
você vai dedicar esforço a ela, você vai dedicar tempo a ela, você vai dedicar recursos a ela. Fala comigo: vida, esforço, tempo e recursos. Eu vejo aqui muitas mulheres, né? Às vezes as mulheres passam por esses conflitos. Eu já ouvi muito isso, de mulheres no gabinete pastoral, as obreiras também, pastores aqui, com certeza. Muitas vezes elas passam por crises ali no dia a dia, nas suas casas, nos seus afazeres domésticos. Parece que tudo aquilo que elas estão fazendo não tem valor, né? Porque a nossa sociedade exalta o quê? A mulher sempre lá fora, e desvaloriza a mulher dentro de casa, querido. Não que ela não possa ter uma vida lá fora, ter trabalho lá fora, é claro que pode ter, se necessário for, para o sustento da família, não tem problema nenhum com isso, amém, irmãos? Nós não temos aqui uma perspectiva machista, equivocada, não. Mas, irmãos, a mulher que trabalha lá fora, que às vezes tem até dupla jornada, porque ela trabalha lá fora e às vezes tem que fazer os afazeres domésticos em casa, não tem às vezes uma ajudante, uma mulher para ajudar ali, uma secretária, né, uma empregada doméstica, tem que fazer uma dupla jornada, e às vezes aquela mulher que trabalha dentro de casa se sente desvalorizada. Não é assim, querido. Nós temos que aprender a dar valor àquilo que tem valor, a família, o trabalho doméstico, a vida profissional, o relacionamento com os filhos, tudo isso são valores. E será que você tem dedicado, meu irmão, a sua vida, o seu esforço, o seu tempo e seus recursos naquilo que verdadeiramente é importante? Aquilo que realmente é importante para Deus, tem sido realmente importante para você? Seu casamento, querido, é mais importante do que o seu relacionamento com seus filhos. É outro exemplo disso que a gente vê no contexto da família. Tem muita gente que se dedica mais aos filhos e menos ao cônjuge. Está errado isso. É uma inversão de valores. O seu cônjuge é mais importante que seus filhos. Amém, irmãos? Talvez isso te choque, porque talvez você aprendeu errado na novelinha da Rede Globo. Não, irmãos, a Bíblia ensina que o casamento é mais importante do que o relacionamento com os filhos. Por quê, pastor? Porque um dia os filhos vão criar asa e vão ter as suas famílias. Sim ou não, irmãos? Eles não vão estar para sempre com você. Acorda para a vida. Uma hora eles vão criar asas, vão criar as suas próprias famílias, e aí vai ficar vocês dois, os dois bonitões, que não construíram às vezes um relacionamento sólido, um relacionamento de companheirismo, de intimidade, de investimento. Os filhos vão embora, fica aquele vácuo, aquele buraco, o que os especialistas chamam de síndrome do ninho vazio. E vocês sabiam, querido, talvez não saibam, mas é altíssimo o índice de divórcio quando os filhos vão embora de casa, porque o casal não priorizou aquilo que é prioridade, a vida conjugal dos dois. Amém? Lidar com os filhos é importante? Obviamente. Tremendamente importante, é uma grande missão. Um casamento pode até não dar certo, mas ser pai e mãe é uma missão para toda a vida, é uma responsabilidade para toda a vida. Mas você precisa lutar pelo seu casamento, pela sua família, e também cuidar dos seus filhos. Amém? Existe uma escala de valores no reino de Deus. Existem escalas de valores no reino de Deus, e é sobre isso que nós estamos falando. Então, valores podem ser facilmente identificados por meio dos nossos investimentos, irmão. Sua vida espiritual é importante para você? Sim ou não, irmãos? Quanto do seu recurso, do seu dinheiro, você gasta na sua vida espiritual? Comprando, por exemplo, uma boa Bíblia, quando se inicia o ano. Isso é legal, eu faço isso todo ano. Inicia-se o ano, compre uma Bíblia nova. Faça isso. Comprando bons livros de edificação. Aqui na nossa tesouraria nós temos vários livros abençoados,
Hoje nós temos muitos recursos através da internet. Quem ama a vida espiritual investe naquilo que é importante, naquilo que tem valor. Amém? Que valor tem a vida espiritual para você, querido? Qual é o lugar que Deus tem que estar na nossa vida? Hein? Fala assim comigo. Ele é o número 1. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Quantos leram a Bíblia hoje de manhã, antes de vir para a igreja? Porque tem gente que se acomoda, né? Só lê a Bíblia quando vem aqui. Irmão, isso é pouco. Isso é não dar valor àquilo que realmente tem valor. A Bíblia deve ser lida todos os dias. E segundo o Salmo 1, pelo menos 2 vezes ao dia. Se não conseguir 2 vezes, pelo menos 1 vez ao dia, leia a palavra de Deus. Invista naquilo que é importante, naquilo que tem valor, naquilo que vai dar prumo de Deus na sua vida, naquilo que vai alinhar a sua vida com o céu. Valores são aquilo que nós investimos. Fala comigo: vida, esforço, tempo e recursos. Então aquilo que realmente vai ter valor para você, você vai investir vida, você vai investir esforço, você vai investir tempo e você vai investir recursos. Você tem um sonho de ter uma faculdade, você vai ter que investir a tua vida, você vai ter que se esforçar, que senão não vai passar nas matérias. Você vai ter que investir recursos, pagar as mensalidades, sim ou não, irmãos? E você vai ter que investir tempo. Mas aí chega no final da faculdade, na formatura, você olha para dentro de você e vai dizer o quê? Valeu a pena. Você sabia que alguém que tem faculdade tem a possibilidade de triplicar o seu salário. Vamos fingir que você ganha R$1.000. Você terminou uma faculdade, querida, a possibilidade é que o seu salário vai aumentar em 3 vezes. Mas exige vida, exige esforço, exige recurso e exige tempo. Tem que ser importante para você. O estudo é uma das coisas importantes que nós temos que dar valor. E precisamos ensinar os nossos filhos a isso. Amém? Precisamos descobrir os valores corretos para a nossa vida e os valores que definem a nossa personalidade. A nossa personalidade será definida através dos nossos valores. Um cristão com valores mundanos vai ser um cristão mundano, um crente carnal, um crente que vai dar trabalho. E hoje, infelizmente, é o que mais nós vemos, irmãos. Às vezes a gente entra na rede social, a gente fica horrorizado com algumas coisas que alguns irmãos fazem. Parece que não entenderam nada da Bíblia, parece que não entenderam nada do que Deus diz na sua palavra, que a vida cristã é baseada na consagração, na santificação, numa vida honrosa, diante de Deus e diante das pessoas. Isso são valores. Valores definem as nossas escolhas. As nossas escolhas revelam o nosso caráter. E o nosso caráter define o nosso destino. Amém? E esses valores, eles precisam permear o nosso pensamento. Na verdade, a frase é essa: aquilo que você pensa são os seus valores. Os seus pensamentos vão definir os seus hábitos vão revelar o seu caráter, e o seu caráter vai definir o seu destino. Fala comigo: pensamento, hábitos, caráter e destino. Lembre-se disso, querido. Para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno?
para o coração de Deus ou para o colo de Satanás? A Bíblia diz: o mundo sem Deus jaz do maligno. Eu aprendi com o meu pastor Valteni, que essa expressão, o mundo jaz do maligno, significa que o mundo sem Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, o mundo anti-Deus, está no colo do inimigo. Você quer estar dentro do coração de Deus, alinhado com o coração de Deus, ou quer estar no colo de Satanás? O que define essas escolhas são os nossos valores. Se os nossos valores são de Deus, ou se os valores mundanos têm permeado e assumido o controle das nossas vidas. As leis de Deus, querido, preste atenção, são funcionais, são confiáveis, são infalíveis. Lá em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a vida de Deus. Ela traz vida de Deus para mim e para você. Ela gera vida na vida. Por isso que discipulado é vida na vida. Discipular pessoas é responsabilizar pessoas. Responsabilizar pessoas baseado nos valores da lei de Deus, que é funcional, que é confiável e que é infalível. Amém? Os nossos valores produzem consequências positivas quando nós obedecemos os valores corretos do reino de Deus. Mas também produzem consequências negativas quando nós desobedecemos os valores do reino de Deus. Por isso que tem tanta vida esfacelada hoje, gente. Sim ou não? Quanta gente arrebentada hoje. Você precisa entender que quando você quebra a lei de Deus, quem se quebra é você. Deus não se quebra em nada, a lei de Deus é perfeita, Deus é perfeito. Mas quando eu quebro uma lei de Deus, um valor do reino de Deus, quem se quebra e se arrebenta não é Deus, é eu e você. Quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. Ainda bem que quando Deus encontra em nós quebrantamento, arrependimento, o que acontece? Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Amém? Deus restaura. Mas também essa restauração de Deus não pode ser uma justificativa, uma banalização da graça de Deus, fazer graça com a graça de Deus, pensando dessa maneira, gente. Tem muito crente que pensa assim: eu vou pecar aqui, que daí ali na frente eu peço perdão, Deus me perdoa. Toma cuidado com essa linha de raciocínio. Isso é uma linha de raciocínio de alguém que não teme a Deus, que não leva as coisas de Deus a sério, que não tem os valores do reino de Deus, e que muitas vezes você acha: não, eu vou pecar aqui, lá na frente eu peço perdão. Talvez o lá na frente não chegue na sua vida, e você se arrebente no meio do caminho, ou até morra no meio do processo. Como eu já vi como pastor em 21 anos de ministério, irmãos, eu já vi gente morrer porque tinha essa atitude. Morrer em mortes trágicas, porque não havia conserto, arrependimento. A pessoa fazia banalização da graça de Deus, das coisas de Deus. Aí entra um outro versículo, está lá em Hebreus também: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é fogo consumidor. Está lá em Deuteronômio, mas também está lá em Hebreus. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Fala comigo essa frase, é muito importante você memorizar. Fala assim comigo: se eu quebrar a lei de Deus, quem se quebra sou eu. Você tem que guardar isso no teu coração, querido. E isso deve te levar a temer ao Senhor.
e temer de se arrebentar. E sair de um alinhamento com o céu, de um alinhamento de Deus, do prumo de Deus, quebrando uma lei de Deus. Então, valores corretos, na sua e na minha vida, irmãos, a lei de Deus, a palavra de Deus, que é funcional, que é confiável, que é infalível, os valores cristãos, os valores judaico-cristãos, os valores corretos não podem ser negociados ou abandonados, irmãos. Você não pode abrir mão dos seus valores. Tem muita coisa na vida que a gente pode abrir mão, sim ou não, irmãos? A gente pode abrir mão, renunciar, flexibilizar. Um dos segredos do casamento, do relacionamento familiar, é flexibilizar, sim ou não? Para agradar o outro, para amar o outro, né? Por amor ao outro, eu me sacrifico, eu flexibilizo, eu renuncio, eu deixo para lá. Mas tem coisa que você não pode abrir mão. Dentre elas, os valores e princípios cristãos. Amém? Eu posso abrir mão da sinceridade? Sim ou não, irmãos? Não abra mão da sinceridade, da transparência, da integridade, da verdade. Quantas vezes você se mete numa encrenca porque falou uma mentira? E aí, para sustentar essa mentira como se fosse verdade, você tem que mentir várias vezes, até que uma hora a casa cai. Sim ou não, irmãos? Que uma hora a mentira cai. Não é muito mais fácil falar uma verdade, doa quem doer, do que ficar sustentando dezenas, centenas de mentiras, até que Deus puxa o teu tapete e mostre as tuas vergonhas. Você está entendendo o que nós estamos falando, irmãos? Fala comigo, valores. Fala comigo, eu não posso negociar os meus valores, abandonar os meus valores. Nós vemos isso, né, no nosso país aí, com essa corrupção, com essa sujeirada, com essa roubalheira. Imagina a vergonha, né, desses altos executivos da Petrobras, altos executivos dos bancos nacionais. Imagina a família dele vendo os caras sendo presos, toda aquela vergonha, toda aquela situação. Por quê? Porque valores como a honestidade, a verdade, a transparência foram negociados, foram abandonados, e aí surgiu a corrupção. E a gente é muito bom às vezes até para apontar a corrupção dos outros, né? Mas é muito ruim de reconhecer a nossa própria corrupção. Irmãos, todos nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, que se não for a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, os valores do reino de Deus, o caráter de Cristo implantado em nós, nós vamos de mal a pior, sim ou não? A Bíblia diz, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Se não é a graça de Deus, o poder de Deus, as mãos de Deus nos sustentando, o que vai acontecer? A casa cai, e a corrupção toma conta. Você pode ver, querido, para fazer uma coisa errada, o mal, você não precisa fazer esforço, sim ou não, irmãos? Para falar um palavrão, para falar uma besteira, para mentir, a gente tem facilidade, sim ou não, irmãos? Agora, para falar a verdade, para encarar um problema, para assumir uma responsabilidade, aquilo é amargo, aquilo é difícil. Para dizer, não, me perdoa, eu errei, me desculpa, desculpa não, me perdoa, porque desculpa é esfarrapada, né? Perdão é reconhecimento de falha. Tem gente que fala, me desculpa, não é desculpa, é perdão, me perdoa, eu errei, eu assumo as consequências daquilo que eu fiz, eu assumo a minha responsabilidade. O que eu posso te fazer para de alguma maneira tentar contornar aquilo de errado, aquilo de ruim que eu fiz por você?
Por exemplo, você liberou uma palavra, você tem que ir lá consertar a palavra errada que foi liberada. Não é só, ai, Jesus me perdoa. Não, você tem que ir lá com a pessoa que se ofendeu, pedir perdão, se envergonhar, se quebrantar e dizer, olha, eu vim aqui pedir perdão, fui eu mesmo que falei aquela vez, chegou através da pessoa, isso, e realmente eu falei, me perdoa, eu me equivoquei. De alguma maneira restituir aquela situação. Amém, irmãos? Existem dois tipos de valores que você pode vivenciar na sua vida. Tem muita gente que tem os valores apenas no mundo intelectual. Fala comigo, valores intelectuais. Tem muita gente que é assim, né? Os teóricos. Aquela pessoa, né, que tem os valores só na cabeça. A ética, a moral. Vocês podem ver, os políticos geralmente falam bonito, sim ou não, irmãos? Às vezes até pego ali na roubalheira, escancarada, visível. As empresas, as grandes empresas, esses grandes ladrões da nação ainda chegam, têm a coragem de dizer, não, olha, a empresa fulano de tal sempre pautou pelos valores éticos e morais. Nós estamos ajudando tal as instituições para descobrir o que está acontecendo, mas essa empresa está só no mundo intelectual, está só na cabeça, não está no chão da vida, está só no mundo das ideias, está só nas teorias, está só na falação. Isso produz uma vida superficial, irmão, preste atenção, ou então uma vida de hipocrisia. É o que nós vemos em Brasília. Sim ou não, irmãos? Aquele Renan Calheiro, pelo amor de Deus, tem mais de, 12 processos, e aí vai falar com o cara, não, olha, eu sempre pautei, sempre recebi as verbas de maneira honesta, está tudo registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Sim ou não, gente? Não é sempre a mesma ladainha? São valores só na cabeça, só no discurso, uma vida superficial, uma vida de hipocrisia. E eu não sei como tem alguns advogados ainda que defendem esses caras. Eu não sei como é que eles conseguem dormir. Eu não entendo. Defendendo bandidos. Que está escancarado. Além dos valores intelectuais, que só está na cabeça, querido, existem os valores como estilo de vida. Fala comigo, é isso que eu quero para a minha vida. Valores como estilo de vida, querido, os valores têm que ser o seu estilo de vida. Ou seja, tem que estar no teu coração, tem que estar no chão da vida, tem que ser concreto na sua vida, na sua prática, associado à sua personalidade. Na tua vida, querido, é alguém que tem uma consciência moral, que não fica só falando de ética e bons costumes e tal, papapá, não, ele vive isso na sua vida pessoal, ele tem uma consciência moral, ele não precisa que ninguém esteja olhando ele, em todo lugar, em todo momento é a mesma pessoa, não interessa se está aqui ou está lá na China, ele tem o mesmo procedimento, porque os valores do reino de Deus, os valores de Deus, os valores judaico-cristãos, estão inseridos dentro do seu coração como estilo de vida. Amém? É isso que Deus quer de nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para nós pensarmos e refletirmos junto aqui. Por exemplo, quando você acha um dinheiro caído no chão, irmão, o que você faz? Tem muito irmão que olha e fala, oh, que bênção!
né? Vê se ninguém está olhando e pisa em cima daquela oncinha de R$ 50. E tem gente ainda que espiritualiza e fala assim: nossa, que bênção, Deus me abençoou. Achei um dinheiro no chão. Irmãos, eu vou te fazer uma simples pergunta: esse dinheiro é seu? Sim ou não? Se não é seu, pode ser seu? Ah, pastor, mas tem um dito popular que diz: dinheiro achado não é roubado. Esse dito popular não é de Deus. Sabe qual é o correto a se fazer? É pegar esse dinheiro, esse recurso, esse envelope que você achou num ônibus, caído num lugar, ou um dinheiro, em qualquer lugar que você achar um dinheiro que não é seu, você tem que levar na delegacia ou nos correios, documentos e valores encontrados no chão. Você sabia disso? Talvez você não sabia, mas esse é o correto a se fazer. Você só precisa responder essa pergunta: ele é seu, sim ou não? Se você perdeu e achou no chão um dinheiro que você perdeu, é seu, naquele ambiente que você andou, perambulou. Mas na rua é seu? Não. Então não pegue algo que não seja seu. Ai, pastor, acho que não tem nada a ver. Irmão, então é um problema seu com Deus. Deus está errado, você está certo. É isso? A Bíblia diz que nós não podemos cobiçar a mulher do próximo, o boi do próximo, as coisas do próximo. É desejar aquilo que não é seu e tomar posse daquilo que não é seu. Está entre os 10 mandamentos, querido. É errado. A Bíblia também diz nos 10 mandamentos: não furtarás. Não furtar, não tomar posse de nada que não é seu, muito menos desejar aquilo que é do outro. Cobiçarás. Então nós precisamos começar a viver os valores do reino de Deus, amém? Não valores intelectuais, que só estão na cabeça, no discurso, na falação, que geram um estilo de vida superficial e a hipocrisia, mas sim valores como estilo de vida, na nossa prática, associada à nossa personalidade, cuja consciência é moral. Muitos hoje em dia têm uma cabeça obesa, mas têm um coração fraco. Vou repetir: muitos nos dias de hoje têm uma cabeça obesa, cheia de conhecimento, mas têm um coração fraco. Deus não quer cabeça de você, querido, Deus quer o teu coração. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O amor edifica. Tanto é que hoje é tão rara a honestidade, irmãos, que quando alguém acha um dinheiro, né, um taxista achou $10 mil dentro do táxi, levou lá na delegacia, no correio, ou foi atrás, achou o dono, a mídia noticia aquilo. Sim ou não, irmãos? Quem já viu esses episódios? E que legal que noticia, mas isso deveria ser comum e trivial, normal. Sim ou não, irmãos? Está tão escasso a integridade, a transparência, a honestidade, que quando raramente acontece isso, é noticiado. Isso mostra o declínio dos valores da nossa sociedade. Nós temos que ser diferentes, amém? Nossos valores determinam o nosso caráter, e o nosso caráter determina o nosso destino. Vamos terminar com essa frase? Fala comigo: os nossos valores revelam o nosso caráter, determinam o nosso caráter e definem o nosso destino. Eu quero te perguntar, querido, como destino eterno, você quer ir para o céu, ou você quer ir para a casa do cão, para o beleléu, o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre? Então, se você quer
ir para o céu, os valores do céu precisam estar na sua vida. Se você quer ir para o inferno, os valores infernais do mundo sem Deus vão estar na sua vida, no seu coração, nas suas escolhas. E você vai ver que, vai achar que tudo isso que nós estamos falando aqui não tem nada a ver. Então nós vamos ver lá na frente quem tem a razão, se é Deus ou se é você. Amém? Quais são os seus valores? Será que os valores de Deus estão inseridos realmente no seu coração? Será que aquilo que é importante para Deus tem sido importante para você? Como é que você tem lidado com a corrupção que existe dentro do teu coração? No meu coração, de cada ser humano, nós somos pecadores. Precisamos da ajuda de Deus. Amém? Daí a importância dessa palavra. 4 questões fundamentais da vida. Fala comigo: identidade, objetividade. O que nós vimos hoje? Valores. E num próximo episódio nós vamos ver a quarta questão fundamental da vida, que é a cosmovisão. Fala comigo: cosmovisão, identidade, objetividade e valores. São esses 4 fundamentos que definem a nossa vida, o nosso caráter e o nosso destino. Amém? Deus está passando o prumo dele nesse lugar. E Deus está fazendo isso para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Que você seja encontrado alinhado com a parede da sua vida, alinhada com o céu, para que a sua vida não esteja inclinada, desalinhada e desmorone, seja destruída por estar em desalinhamento com a lei, com a palavra e com o coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra preciosa do profeta Amós. Senhor, nós cremos que hoje, mais do que nunca, em plena decadência moral e espiritual da nossa sociedade, do tempo do fim, onde a tua palavra diz que o amor se esfriaria e o pecado e a iniquidade se multiplicaria como nunca antes na história da humanidade. O Senhor está à procura de homens e mulheres de valor, homens e mulheres que tenham o seu coração alinhado com o céu, homens e mulheres íntegros, honestos, sinceros, abençoados, abençoadores, cheios da santidade, da glória, da unção e do poder de Deus, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti, na ausência de Deus, a nossa vida vira um caos. A nossa vida vai em decadência, de mal a pior. A ruína é certa, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos mais e mais de Ti, mais da Tua unção, mais da Tua palavra, mais da direção do Teu Espírito, mais da orientação do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Coloca o Teu prumo sobre nós, ó Deus. E alinha a nossa vida com o Teu coração, com a Tua palavra, Deus. Que o Senhor encontre em nós corações alinhados com os céus. Vidas, ó Deus, que personifiquem, ó Deus, os valores judaico-cristãos, os valores do Teu coração. Pai, nós Te pedimos isso, Senhor, e nos ajuda a influenciarmos também a vida de outras pessoas positivamente, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos estar, os pastores e obreiros, orando aqui pelas pessoas. À direita, qualquer necessidade física, enfermidade. À esquerda, qualquer outra necessidade. Nós vamos estar orando por você. Se não, vai na paz, dê um abraço ao teu irmão. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Amém e amém.